Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? O que você que está me vendo acha do quesito batismo no Espírito Santo? Você tem dúvida a respeito disso? Como é batizado no Espírito Santo? Existem sinais que comprovam realmente que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo? Essas e outras dúvidas pairam ainda na mente de muitas pessoas, porque criaram todo um rótulo para justificar um batismo no Espírito Santo, que é uma coisa extraordinária, mas está sendo confundido a cabeça de muitas pessoas. Não é o que a Bíblia que nós temos em mãos relata, apesar de ser uma coisa magnífica, ok? Porque até Jesus morrer e ressuscitar, se você for ver nas Escrituras, o Espírito Santo, ele sempre foi sobre tudo e todos, desde o Gênesis até Jesus. Em Gênesis, só para resumir, diz que o Espírito de Deus pairava sobre, ou seja, acima da face das águas. E quando Jesus sai do batismo, que vai ser a questão de um outro vídeo, isso, de João Batista, diz que o Espírito de Deus, relata João, veio sobre ele. Mais um profeta anunciou lá atrás que deveria acontecer algo que era improvável e só caberia a Deus permitir que tal coisa acontecesse. O quê? Todos seriam cheios, toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Alexandre, isto aconteceu? Aconteceu. E quais os sinais a Bíblia fala? Fala. Igual a religião mostra? Não. É aqui que está a diferença. Criaram um rótulo, enfeitaram aquilo que não precisava ser enfeitado, porque do jeito que é, já é extraordinário. E se nós vivermos exatamente do jeito que as Escrituras nos passam, seria uma vida extraordinária vivida por aqueles que tivessem tal experiência. Mas vamos aos fatos, de forma resumida, para que não fique um vídeo tão extenso, mas que seja entendível para todos que estão me vendo. Bom, tudo tem uma origem, sim ou não? Sim. E o batismo no Espírito Santo tem uma origem? Sim. Antes de ler um texto, eu queria dividir com vocês. Em Atos capítulo 1, Jesus dá sinais que ele vai voltar, vai ascender de novo aos céus. Não sei o que ele fez, mas ele dá esses sinais porque os discípulos se aproximam dele e levanta a seguinte questão: Senhor, onde está o teu reino? O reino que Jesus pregou os 3 anos e meio que ele andou com os discípulos. É chegado o reino de Deus. A pergunta dos discípulos é uma pergunta lógica, mas a resposta de Jesus, ela sempre colocava uma pulga atrás da orelha, que eu acredito que um olhava para o outro perguntando o que ele está querendo dizer com isso. Porque Jesus ele vai responder o seguinte: não saiam de Jerusalém, não saiam, até que, tem um tempo limite, percebeu? Do alto sejam revestidos de poder. Ora, a pergunta foi uma, parece que a resposta foi outra. E não foi, e nós vamos diluir. Não saia do vídeo, segura. Segura porque tem muita coisa para você nesse vídeo, para você viver de forma verdadeira e genuína, de acordo com o que está nas Escrituras, ok? Pois bem, diz então as Escrituras que os discípulos não questionaram essa fala de Jesus e Jesus foi ascendido aos céus. Quando chega no capítulo 2, eles se reúnem e vai se diluindo aos poucos as pessoas que ficam reunidas, porque se reuniram e nada viram acontecer. Então foi diluindo, ao ponto que, segundo a Escritura, só sobraram 120 pessoas da reunião que Jesus mandou que acontecesse. E essas 120 pessoas agora vai viver algo extraordinário. Preste atenção no texto. Diz que ouviu-se o som. Não existe vento, tá, gente? Assopra vento do Espírito. Não tem vento. É só o som.
Está na escritura. E ouviu-se o som de um vento veemente e impetuoso. Não tem vento. Está vendo a primeira confusão? Segunda confusão. E viu-se como se fossem, não é que é, como se fossem línguas repartidas de fogo, o que não é línguas de fogo. E agora que vai pegar e vai detalhar mais o que aconteceu. Alexandre, por que você está trazendo Atos 2? Porque Atos 2 é a origem do batismo com o Espírito Santo. Antes de Atos 2, nunca ocorreu, ok? Então aqui é o primeiro estágio. Alexandre, existem outros textos? Sim. Vamos falar hoje? Não. Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu estou indo na origem. Ok. Então, quando você lê no capítulo 2, lá no versículo de número 5 em diante, olha aqui, eu quero ler para vocês verem. Está escrito assim: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E eles no versículo 9 vai dizer o seguinte: aqui tem partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Pontos e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como outros povos e outros mais. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Existem pessoas de várias partes do mundo que falavam vários tipos de idiomas. E eles falam a língua que nós aprendemos. Idioma. Quem nasce nos Estados Unidos fala inglês. Quem nasce na Rússia fala russo. Quem nasce na Espanha fala espanhol. Quem nasce no Japão fala japonês. Idiomas do locais que cada um nasce. Se botar esse povo tudo junto e eu for falar algo em português, provavelmente a maioria deles não irá entender, porque eles não falam português normalmente. É o que está acontecendo no cenário proposto aqui, ok, gente? De forma lógica e racional. Não adianta você criar uma fantasia em cima das escrituras, porque a lógica, dentro da possibilidade que temos de trazer a lógica que ela nos apresenta, já é extraordinário. Preste atenção no detalhe aqui: até as coisas simples de Deus são profundas demais para a nossa mente. E eu estou trazendo o básico, o arroz e o feijão. E o arroz e feijão do que está sendo exposto aqui é uma coisa extraordinária. Sim ou não? Comente, sim ou não? É extraordinário. A Bíblia não precisa ser enfeitada. Não precisa. Então aqui tem povos de vários lugares que falavam vários idiomas. Porém, e isso aqui tem um porém significativo, os judeus, ou melhor, aqueles homens, eles eram galileus. O autor, dizem que foi Lucas que escreve Atos, ele vai querer ressaltar isso no texto, o quê? Aqueles homens falaram que os que estavam falando e todos estavam entendendo, eles eram galileus. Isso é relevante sim, porque hoje em dia é normal uma criança ler, naquela época não. E a maioria dos galileus não tinha esta capacidade. A maioria era pescador ou de uma origem muito pobre. Leitura era para poucas pessoas na época que Jesus andou nesta terra. Não é como é hoje, ok? Então, queridos, o que aconteceu em Atos 2, resumindo aqui, é: homens foram cheios do Espírito Santo, que não foi um vento e nem foi línguas de fogo. Foi como som de vento e como se fosse línguas repartidas de fogo. Eu desenhei o que eu estou vendo, não é literal, é figurado, o acontecido. Estes homens agora, que está cheio, cumpriu-se a promessa que dizia que
toda a carne seria cheia. Se está cheio, automaticamente já não está mais sobre, mas está dentro. Que coisa linda! Todos foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios, eles começaram a falar de forma que todos que ali estavam reunidos, pessoas de várias partes do mundo, começaram a entender aquilo que eles estavam falando. Eles estavam falando línguas estranhas? Não, que línguas estranhas? O que nós ouvimos muito, que é o xaraba, suri, cantaraba, sai, lecori, andaraba, suri, andaraba, sai, terra. Não existe isso nas escrituras, não existe essa pauta nas escrituras. Línguas estranhas significa uma língua estranha. Um japonês para mim é estranho, para mim, tá? Um alemão para mim é estranho. Um russo para mim é estranho. E vai-se embora dos países aí que quando eu ouvir vai ser uma língua estranha. Eu não vou conseguir entender. É simples assim. Uma língua estranha. Não é isto que ocorre em alguns meios. Entretanto, Alexandre, então me diz uma coisa, não existe o sinal que realmente as pessoas estão cheias do Espírito Santo? Ah, agora estamos caminhando para o final do vídeo. Pegamos o início e vamos para o final agora, ok? Gálatas, querido, quem falou isso, quem explicou isso foi o Paulo. Olha aqui, ó, Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 22. Eu quero ler. Mas o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23. Contra essas coisas não há lei. Esse aqui são os sinais de quem está cheio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Os que estão cheios do Espírito Santo não precisa criar essa loucura de começar a falar em xarabassuri, canta. É insignificante, porque na realidade o que você tem que ter são os frutos. Não foi Jesus quem disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos? Se você que está me vendo está cheio do Espírito Santo, automaticamente os frutos que você dá é exatamente esses que está relatado por Paulo em Gálatas 5, verso 22 em diante. Porque se você não está dando esses frutos, você pode usar uma roupa diferente, você pode falar uma loucura diferente, você pode andar de forma diferente, mas não vai adiantar nada, porque isso não significa que é o sinal que você está cheio do Espírito Santo de Deus. E batismo é uma questão para o outro vídeo, não para esse. Esse foi a questão da línguas estranhas, a origem, querido. Então, fazendo um resumão a origem de línguas estranhas está em Atos capítulo de número 2. E os sinais que provam que você, eu ou qualquer um realmente está cheio do Espírito são os frutos relatados em Gálatas capítulo 5, verso 22. Acabou. Resumir todo um frenesi de forma simples, singela, porém totalmente profunda. E olha que eu só estou passando o arroz e o feijão. Deus, quando fala com você, ele fala o seu idioma, o seu linguajar, até a forma de você falar. Deus é sensível, querido, a ouvir a tua voz. Agora busquemos também a ser sensíveis em ouvir a voz daquele que tudo criou. Que coisa fantástica, né? Glória a Deus por isso. E aí, gostou? Então, não esqueça, dê o like, comenta, se inscreva no nosso canal, tá? Se você veio até aqui, foi um conteúdo bom, se inscreva. Assim você fortalece o nosso trabalho dentro da plataforma. Tudo bem? E não se esqueça, o próximo vídeo nós iremos falar sobre batismo. O que é realmente o batismo de forma simples e singela? Queridos, graça e paz.